Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luca, eu sou economista e investidor e no vídeo de hoje eu vou trazer um resumão para vocês sobre Copel, uma das principais pagadoras de dividendos da bolsa dos últimos anos. Esse vídeo tem muita informação que eu separei para vocês sobre as atividades da Copel, as principais usinas, política de distribuição de dividendos, informações financeiras e muito mais. Então já deixa seu like aí para me ajudar e eu continuar produzindo conteúdo. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas sem enrolação, vamos ao conteúdo. Vamos começar falando sobre o que faz a Copel, também conhecida como Companhia Paranaense de Energia. Ela atua em 10 estados brasileiros, mas seu foco principal é no estado do Paraná. Ela é uma empresa verticalizada, ou seja, ela atua em todos os segmentos de energia elétrica, desde geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Quando falamos em geração de energia, atualmente a Copel atua com 54 usinas, sendo 43 usinas próprias e 11 usinas das quais ela detém participação. Dessas 54 usinas, 23 são hidrelétricas, 29 eólicas e duas usinas termoelétricas, somando mais de 6.300 megawatts de capacidade instalada. No setor de transmissão, a Copel possui mais de 3.400 quilômetros de linhas de transmissão. Ainda não é uma participação muito relevante no mercado, quando comparamos com as maiores empresas que atuam nesse setor, como por exemplo a TRPL, que possui 19 mil quilômetros de linhas, e a Taesa, que possui 13 mil quilômetros. Vemos que a Copel ainda tem bastante espaço para crescer nesse mercado. No segmento de distribuição, que é o carro-chefe da Copel, ela possui 202 mil quilômetros de linhas de distribuição, distribuindo energia para 394 dos 399 municípios do estado do Paraná. Já no segmento de comercialização, em 2020, a empresa atingiu o quarto lugar no ranking de venda de energia elétrica. Além disso, ela possui contratos com órgãos públicos que garantem uma fatia da receita para a empresa. Além disso, a Copel atua ainda com gás natural e possui 842 quilômetros de rede de distribuição, distribuindo gás canalizado para 16 municípios do estado paranaense. Em 2020, a Copel atuava ainda com telecomunicações, possuía 36 mil quilômetros de rede de fibra ótica. Porém, ela iniciou em 2020 o leilão da Copel Telecom, que foi concluído agora em 2021, arrecadando cerca de 2,3 bilhões para a empresa. Vamos dar uma olhada agora na composição das receitas. A gente vê que as receitas mais relevantes aqui são as receitas provenientes de distribuição e geração. A distribuição corresponde a 59% e geração 19%. Um ponto importante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é com relação às receitas de comercialização. Embora elas representem 12%, quando nós olhamos a composição dos lucros no próximo slide, nós vemos que ela corresponde somente a 3% dos lucros da empresa, ou seja, ela não possui margens grandes de lucro. Já o setor de transmissão, ao passo que ele corresponde a 6% das receitas, quando olhamos nos lucros, o setor de transmissão corresponde por 15% dos lucros gerados pela empresa. Vamos falar agora sobre um breve histórico da empresa. A Copel foi criada pelo estado do Paraná em 1954. Atualmente já possui mais de 50 anos de atividade. Em 1994, ela fez o IPO na Bolsa Brasileira. E em 1997, ela foi a primeira empresa elétrica brasileira a abrir capital na Bolsa de Nova York. Já em 2002, ela passou a ser negociada na Europa, na Bolsa de Madrid. Em 2020, teve um fato importante, que foi a venda da Copel Telecom. Agora vamos falar sobre as principais usinas responsáveis pela geração de energia da Copel.
As usinas hidrelétricas são responsáveis por cerca de 80% da geração de energia. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de terem três usinas muito importantes: a usina de Salto Caxias, a usina de Segredo e a usina de Foz do Areia. Essas três usinas representam por mais de 50% da capacidade total de geração de energia da Copel. E um ponto muito importante que vocês, investidores de longo prazo, têm que ficar atento é com relação à usina Foz do Areia, pois seu contrato vence em setembro de 2023. E existe uma lei que estabelece como condição para a renovação do contrato de concessão que a Copel privatize pelo menos 51% da usina, caso ela queira renovar o contrato de concessão por mais 30 anos. Ou seja, em setembro de 2023 a Copel vai ter que decidir se renova a concessão ou não. Na melhor das hipóteses, ela pode renovar a concessão e perder somente 51% da receita. Já as usinas eólicas representam cerca de 10% da geração de energia da Copel, e os seus contratos vencem somente depois de 2040. Além disso, ela possui duas usinas termoelétricas, sendo que a principal delas é a usina de Araucária, e vence somente em dezembro de 2029. Agora vamos falar sobre a composição acionária da Copel. Como dito anteriormente, a Copel é controlada pelo governo do estado do Paraná, que detém 69% das ações ordinárias, bem como 6,9% das ações preferenciais. Além disso, o BNDES também tem uma participação relevante na empresa, com 12% das ações ordinárias e 31% das ações preferenciais. A Eletrobras ainda detém 1,5% das ações ordinárias e o restante, cerca de 68% das ações, estão em free float para livre negociação entre os demais acionistas. Agora vamos para uma das partes mais importantes para os investidores, que é a política de distribuição de dividendos. Recentemente, no início de 2021, a Copel alterou a política de distribuição de dividendos. Ela estabeleceu dois critérios basicamente para distribuir dividendos. Um deles é o índice de alavancagem, que é medido pela dívida líquida EBITDA, e o outro é o fluxo de caixa disponível, que trata-se do fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Bom, basicamente, se a empresa tiver prejuízo, ela não é obrigada a distribuir dividendos, e caso o índice de alavancagem dela esteja abaixo de 1,5, ela pode distribuir 65% do lucro líquido. Se estiver entre 1,5 e 2,7, ela distribui 50% do lucro líquido. E caso o índice de dívida líquida e EBITDA esteja acima de 2,7, ela distribui somente o mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido. Essa distribuição fica sempre limitada ao fluxo de caixa disponível da empresa. Outro fator importante que temos que levar em consideração quando falamos em investimento de longo prazo são os riscos. Aqui eu listei alguns dos principais riscos associados à Copel. Primeiro é o fato dela ser uma empresa estatal. Segundo é que ela atua num setor altamente regulado. Ela deve cumprir uma série de leis e decretos que são emitidos pelo Estado e pelo governo federal. Além disso, é uma empresa que atua basicamente com concessão de serviços públicos. Então ela depende sempre em estar disputando concorrência em novos leilões ou estar renovando os contratos de concessão. Um outro ponto importante é o vencimento da usina Foz do Areia, como eu mencionei anteriormente, que vence em setembro de 2023. E essa usina, lembrando que ela representa 25% da geração total de energia da Copel. Um outro risco são as crises hídricas. A Copel é uma empresa que depende bastante das suas usinas hidrelétricas, portanto, temos que estar atentos a esse ponto. Além disso, como vimos,
59% da receita da Copel provém da distribuição de energia. Caso haja uma inadimplência dos consumidores, isso pode impactar negativamente as receitas da empresa. Agora vamos falar dos principais dados financeiros apresentados pela Copel nos últimos anos. Em 2020, a empresa registrou um EBITDA de 5,5 bilhões, um lucro líquido de 3,9 bilhões e distribuiu aproximadamente 2,5 bilhões em dividendos e JCP, representando um yield de aproximadamente 13%. Além disso, o índice de alavancagem da empresa, representado por dívida líquida EBITDA, ficou em 1,28, ou seja, em cerca de 1 ano e meio de operação a empresa consegue quitar sua dívida, o que é um indicador muito bom. Já a sua liquidez corrente ficou em 1,2, ou seja, para cada R$ 1 de dívida ela tem 1,2 em ativos. Já quando olhamos o resultado apresentado nos 9 primeiros meses de 2021, vemos que ela teve um crescimento expressivo no EBITDA, reportando um EBITDA de 7,5 bilhões. Lembrando, pessoal, que aqui em 2021 tiveram dois fatos não recorrentes muito relevantes, que foram a venda da Copel Telecom e a repactuação do risco hidrológico com o estado do governo do Paraná. Ou seja, desses 7,5 bilhões, cerca de 3 bilhões foram de eventos não recorrentes, tá? Então esse resultado não deve se repetir nos próximos anos. Até o momento ela apresentou um lucro líquido de 4,6 bilhões e distribuiu aproximadamente 1,4 bilhões em dividendos e JCP, representando um yield de cerca de 15%. Lembrando que esse yield não deve se repetir nos próximos anos, devido aos fatos não recorrentes. Além disso, a empresa registrou um aumento no caixa e o seu índice de alavancagem está atualmente em 0,8, permitindo que a empresa continue distribuindo 65% do seu lucro líquido. A liquidez corrente da empresa permanece em 1,2. Pelo site do Status Invest, conseguimos ver a evolução do lucro líquido e a evolução na distribuição dos proventos. A barra em verde mostra a evolução do lucro líquido. Vemos que nos últimos 5 anos o lucro líquido da empresa vem crescendo, bem como a distribuição de seus dividendos. A empresa tem um payout médio de 37%, sendo que o maior payout até o momento foi no ano de 2020, que ela distribuiu 64% dos lucros líquidos. Nesse gráfico vemos a evolução dos dividendos pagos por ação nos últimos 5 anos. Vemos que a empresa tem histórico de pagar dividendos todos os anos, porém, em 2021 ela distribuiu proventos acima da média, principalmente devido aos fatos não recorrentes. Já nesse gráfico vemos a evolução do patrimônio líquido nos últimos 5 anos. Podemos perceber que a empresa vem crescendo seu patrimônio líquido ano após ano, e atualmente seu patrimônio líquido está em aproximadamente 20,2 bilhões, mostrando como a empresa vem gerando valor aos seus acionistas. Aqui nessas tabelas podemos ver a estrutura de capital da Copel. Vemos que em 2020, do total de atividades da empresa, 57% foi financiado com capital de terceiros, enquanto 43% com capital próprio ou dos acionistas. Já quando olhamos a estrutura do passivo da empresa, vemos que as suas principais obrigações estão concentradas no longo prazo. Do passivo total, 64% corresponde ao passivo não circulante, enquanto 36% corresponde ao passivo circulante. Já nessa tabela, vemos a evolução da dívida líquida da Copel.
podemos perceber que nos últimos 3 anos a dívida total vem reduzindo, principalmente a dívida de debêntures reduziu nos últimos 3 anos. Lembrando que caso a empresa venha fazer novos investimentos nos próximos anos, essa dívida pode voltar a subir. Podemos perceber também que nos últimos 3 anos o caixa da empresa aumentou, gerando em uma dívida líquida menor, que possibilita a empresa continuar distribuindo payouts acima da média. Já aqui vemos os principais indicadores fundamentalistas da Copel. Podemos ver que nos últimos 12 meses a empresa distribuiu cerca de 24% de dividend yield para os seus acionistas. Lembrando que são dividendos extraordinários. Aqui vemos também que o valor patrimonial da Copel é de R$ 7,88 por ação, ao passo em que ela está sendo negociada no mercado por R$ 6,27, ou seja, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, como podemos confirmar através do indicador PVP, que está em 0,8 atualmente. Já o PL da empresa está girando em torno de 3, ou seja, se ela continuar distribuindo proventos nessa magnitude, o investidor teria o retorno do seu investimento em 3 anos. Nos últimos 12 meses também a empresa gerou um lucro de R$ 2,00 por ação. Aqui os indicadores de endividamento, vemos que todos eles estão abaixo de 1, representando uma boa saúde financeira. A liquidez corrente, conforme mencionamos anteriormente, está em torno de 1,2. E os indicadores de eficiência, aqui podemos ver que a margem líquida da empresa está em torno de 24,76%, ou seja, do total da receita gerada pela empresa, cerca de 24% se transforma em lucro. Além disso, vemos aqui nos indicadores de rentabilidade que a empresa está gerando um ROI em torno de 26%. Já os indicadores de crescimento, vemos que nos últimos 5 anos a receita cresceu em média 4,51%, ao passo que os lucros cresceram cerca de 36%. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Essas eram as principais informações de Copel. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.